Sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui hoje com o pastor Vinícius Mussman, pastor da Igreja Batista da Graça, editor-chefe da editora Fiel, uma bênção. Nós estamos aqui na Conferência Fiel, celebrando esses 40 anos da conferência. E Vini também tem trabalhado com 9 marcas, ministério que nós vamos falar aqui um pouquinho, desde 2015. Sou o pastor Tiago Guerra, pastor da Igreja Trindade, e nós fazemos parte da coalizão pelo Evangelho. Seja muito bem-vindo, Vini, e já vou lançar a pergunta para você. O que a gente quer dizer quando falamos em igrejas saudáveis? O que é isso? O que é uma igreja saudável? O que a gente está usando, ou que termos são esses? Obrigado, Guerra. É uma alegria poder estar aqui. Na minha vida pessoal, particular, eu estava numa igreja desde a minha infância. Então, eu nasci em lar cristão. Mas eu não ouvia o evangelho sendo pregado de forma explícita. O evangelho ele era presumido. Você tinha bastante pregações sobre, talvez, como viver como um cristão, mas essas coisas eram quase fundamentadas em obras ou lei. E nesse cenário você tem uma igreja onde ela não é uma igreja que ilumina o evangelho, é uma igreja que esconde o evangelho. Daí, pela graça de Deus, tive contato com o evangelho, com a graça de Deus, comecei a entender doutrinas importantes e fundamentais para a história da Reforma Protestante, como justificação pela fé somente. Só que aí não foi na igreja que eu aprendi essas coisas. Ou seja, a igreja para mim era um lugar onde o evangelho era escondido. Não aquela que me apresentava o evangelho. A igreja não estava funcionando como uma coluna e baluarte da verdade. Ou seja, era uma realidade de uma igreja que ela não estava funcionando apropriadamente, como ela deve ser. Assim como um corpo saudável funciona apropriadamente, um corpo doente não funciona apropriadamente. Ou seja, quando a gente fala sobre igreja saudável, nós estamos querendo falar de uma igreja que age de acordo com o que é próprio de uma igreja. E onde que a gente analisa isso? A gente analisa isso segundo a Escritura. Nós temos no Brasil vários movimentos sobre como a igreja deve ser, o que deve fazer, cada um trazendo talvez alguns elementos, mas esquecendo talvez do cerne. E o que nós vemos é igrejas com várias atividades, com muitas estratégias, mas que a alma do evangelho não está lá. E você não tem como ter uma igreja então saudável. Você tem uma igreja ativista, mas não uma igreja saudável, segundo o que Deus planejou. Então, quando nós falamos sobre igreja saudável, nós estamos tentando pensar nisso, numa igreja que é conforme aquilo que Deus pensou para ser, fundamentada na palavra de Deus, motivada, vivificada pelo evangelho, capacitada e empoderada pelo Espírito Santo, vivendo vidas de acordo com aquilo que o evangelho ensina e nos motiva a fazer, e com a sua liderança bem estabelecida de acordo com a Escritura coloca. É isso que tem sido resgatado nas últimas décadas, que o Ministério 9 Marcas tem ajudado tanto a relembrar essas coisas. Aparentemente, nós esquecemos que a Escritura fala sobre como uma igreja deve ser. Nós acabamos assumindo que a igreja deve ser como a gente acha que deve ser. A gente vai fazer o que dá certo. A gente vai fazer o que a outra igreja fez e deu muito certo, eles cresceram, então vou fazer isso também. E nós acabamos esquecendo que o rei da igreja é um só. E Jesus governa a igreja pelo cetro da sua palavra. Ou seja, esse é o resgate que o 9 Marcas tem buscado, e isso foi um marco na minha vida, quando eu fiz o estágio lá em 2013, em pensar evangelho e igreja não como coisas separadas, mas unir essas coisas como o evangelho que gera a igreja e que modela a igreja e que dá direcionamento para a igreja. E a igreja, então, formada pelo evangelho, constituída pelo evangelho, modelada pelo evangelho, ela agora se torna a protetora, a coluna e baluarte da verdade, e a proclamadora desse evangelho. Muito bom. Você percebe que há uma dicotomia, às vezes, entre um pastor que tem teologia, mas não eclesiologia? Por que eu digo isso? Porque talvez um membro está assistindo, ele vai dizer, mas lá na igreja o pastor abre a Bíblia e ele prega, e a gente tem EBD, a gente tem uns cursos teológicos lá na igreja. Isso
por si só, é um indicativo de uma igreja saudável, né? Ou parece que uma coisa, às vezes, talvez o cara até saber pregar, ter até uma teologia ajustada ali, né, um pouquinho pura, mas outra coisa é ele ser bom em eclesiologia. Então, você percebe que há um distanciamento aí e a gente precisa se atentar para ambas as coisas? Sim, eu acho que há vários motivos. Um deles é que muitos seminários formam pregadores. Uhum. Eles formam essencialmente pregadores ou teólogos. Eles não têm uma bagagem pastoral, poemênica forte. Eles têm, talvez uma matéria, uma matéria de aconselhamento. É o que o pastor vai viver todos os dias da semana. A pregação ele vai pregar uma vez por semana. Aconselhamento todo dia da semana. Eclesiologia, né? Talvez só daquela forma, dentro da sistemática 4, passada rapidinho, vista de uma forma genérica. Mas quando o bicho pega, é a eclesiologia que vai estar lá para proteger ou para não proteger a igreja no momento da crise, né? É naquele momento onde o estatuto que devia ter sido adequado, agora não está adequado e a igreja vai se dividir. É naquele momento onde, no momento da crise, o pastor que tinha que ter um colegiado de pastores com ele, agora está sozinho, então ele não tem com quem contar. Ou seja, essas coisas que são o dia a dia de uma igreja, acabou não sendo aquilo que era ensinado. Então você tem uma geração de pastores que amam o Senhor, querem ser pastores fiéis, aprenderam corretamente sobre a importância da pregação e da palavra de Deus, da teologia, mas há uma desconexão entre o domingo e o dia a dia da vida da igreja, né? Você tem muitas vezes pregações mais teóricas ou sempre aplicadas ao cristão de forma individual. Ou seja, você não tem uma vida de igreja, você tem um público que ouve uma pregação e vai para casa para aplicar isso à sua vida particular e, no máximo, à sua família. Você não tem uma ideia de uma comunidade de apoio mútuo, onde um ajuda o outro a seguir a Jesus, em discipulado, em amor fraternal. Os mandamentos uns aos outros são esquecidos, né? E eu vejo isso muitas vezes. Eu lembro que, ao fazer meu estágio lá na Capitol Hill, em 2013, eu percebi algo importante conforme eu fui interagindo no Brasil. Andando agora em círculos talvez mais bíblicos, eu percebi que tinha muitos pastores que pregavam biblicamente. Mas se eu for dar o meu selo de igreja saudável, por assim dizer, não que valha muita coisa, mas se eu fosse dar um selo de igreja saudável, eu só daria quando eu visse a mudança na membresia. E você tem uma membresia significativa, uma membresia envolvida, uma membresia que discipula uns aos outros, uma membresia que se preocupa com a evangelização, uma membresia que vive a vida de uns aos outros. Essa é a coroa de uma igreja saudável. Porque o pastor pode ter toda a teoria, mas se isso não está fomentando a vida na igreja, há algum problema a ser analisado. Então, é algo que eu concordo com você, que eu tenho visto essa desconexão. Por último, sinais de uma igreja enferma. Então, o que um membro deveria analisar, fazer uma autoanálise na sua própria igreja e se atentar que talvez esses sinais estão apontando ou comunicando ou dando um diagnóstico não muito saudável? Aqui que é interessante, porque quando a gente pensa em igreja enferma, as pessoas sempre rapidamente pensam numa igreja que está talvez morrendo no sentido de os membros estão saindo, está sem pastor. Verdade. A gente só pensa nesse sentido como uma igreja enferma. Você pode ter uma igreja de 1000 pessoas enchendo, vibrante, fazendo 50 mil coisas e enferma porque o evangelho não está lá. Uhum. É um clube religioso de Jesus, mas que não está lá motivada por Jesus. Ou seja, um exemplo de uma igreja enferma. Você entra naquela igreja, você canta músicas em louvores a Deus, você ouve uma palavra sobre como ter uma família feliz, uma família abençoada, e você sai. E o evangelho não foi explicitado, não foi proclamado nenhuma das suas vezes. Isso basicamente é um clube religioso. Uhum. E o brasileiro gosta disso. Uhum. Porque o brasileiro quer justamente deixa eu vir aqui, receber a minha bênção, me ajuda a organizar minha família, meu trabalho, quero bem aplicado, e vou para casa. Uhum.
Ou seja, você pode ter uma igreja que, aos olhos das pessoas, é vibrante, mas enferma. A igreja precisa estar saturada do evangelho. Paulo vai falar em Colossenses 3,16, habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Se a palavra de Cristo não está habitando ricamente, você tem uma igreja enferma. E quais são as demonstrações que Paulo coloca dessa habitação da palavra de Cristo? As pessoas estão aconselhando umas outras, ensinando umas outras, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, vivendo a mutualidade, vivendo a submissão, vivendo a vida de igreja, né? Isso não só numa questão, né, dos eventos, né, mas uma questão de amor, organicidade, certo? Você pode ter uma igreja muito organizada, onde tudo funciona baseado numa forma programática, onde não há o orgânico, onde não há aquela videira que a gente chama, né? Há bastante treliças lá, as programações, mas não há aquela vida, né? O livro Treliça Videira vai lembrar uma coisa importante: você pode ter várias programações, mas se a proclamação da palavra de Deus, do Evangelho, no poder do Espírito, em oração, não está lá, a gente não está cumprindo a nossa missão. Óbvio, quando a igreja está doente no sentido de estar perdendo seus membros, a gente percebe isso, né? Mas alguns sinais alarmantes, então, o Evangelho não é o centro do culto. Uma das coisas que, obviamente, enferma toda a igreja, o pastor não está andando em santidade, né? Isso pode ser encoberto por um tempo, mas não por muito tempo. Logo, isso vai começar a prejudicar a igreja. Uma igreja que ela é voltada para si mesma, ela se torna fechada, mesquinha, orgulhosa, né? Você não vê graça que o Evangelho gera, você não vê o amor, a compaixão que o Evangelho gera. Uma igreja que não vai se preocupar com missões, não vai se preocupar com evangelização, uma igreja, né, do clubinho religioso. Você pode pensar também numa igreja que ela ouve a palavra de Deus, mas ela não obedece. Ou membros que estão em conflitos, em divisões uns com os outros. Então, assim, igreja enferma é só ler o Novo Testamento. Você tem Coríntios, você tem as igrejas reunidas da Galácia, você tem problema em Colossos, você tem as 7 igrejas lá de Apocalipse, onde uma ou outra salva. Igrejas vão enfrentar doenças, faz parte, né, da gente lutar contra o pecado. Mas o ponto é como o Evangelho tem moldado a saúde da nossa igreja. Se você é membro de uma igreja, procure o Ministério 9 Marcas, especialmente através do Ministério Fiel, aqui no Brasil, e leia os livros do 9 Marcas, desse importante ministério. Você é membro, né? Às vezes a gente acha que é só o pastor, o líder da igreja, vou comprar para o meu pastor. Você precisa saber se a igreja que você está congregando, ela está saudável ou se ela está enferma. E para isso você precisa desses livros e desse ministério que Deus tem levantado atualmente no mundo. E nós estamos nos beneficiando aqui também no Brasil. Então fica aqui meu encorajamento, você precisa conhecer o Ministério 9 Marcas, você precisa conhecer o Ministério 9 Marcas. Conheça também mais do Vinícius, você pode achar ele nas redes sociais, ou seja no Instagram, ou seja também através do Ministério Fiel. Continue seguindo aí as redes da Colisão pelo Evangelho, vocês terão mais materiais também como esse. Vinícius, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Que Deus abençoe vocês.